Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês aqui no Japão há quase 20 anos e venho trazendo conhecimento sobre este idioma fascinante aqui nas minhas mídias sociais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita em nenhuma dessas mídias, faça isso agora mesmo para que você possa receber todo este conteúdo gratuito que eu tenho disponibilizado para vocês, tá legal? Se você está no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de quando eu tiver aqui um conteúdo novo. Lembrando que todas as segundas-feiras eu estou ao vivo para vocês às 20 horas horário de Japão e 8 horas da manhã horário de Brasília, trazendo mais conhecimento sobre esse idioma tão incrível que é o idioma japonês, o Nihongo. Hoje nós vamos falar de Hiragana. Já faz um bom tempo que eu venho falando para vocês, que eu venho falando para vocês, não é mesmo? De que é muito importante que você abandone as suas muletas. O que eu chamo de muletas são as letras romanas, Uromaji, para que você possa aprender o idioma de fato, né? Com a sua sonoridade, com a sua pronúncia correta. E isso só se dará a partir do momento que você estudar o idioma, pelo menos com os silabários, que é o hiragana. É sabido que dentro do idioma japonês nós temos alguns sistemas de escrita. São eles o kanji, o hiragana, que é o que nós vamos abordar nesta aula de hoje, o katakana, que nós utilizamos para escrever palavras de origem estrangeiras. E também é tido por alguns educadores o Romaji, o sistema de escrita romanizada, como um dos sistemas da língua japonesa. Eu costumo dizer que não é mesmo? Um sistema na língua japonesa. Ele é um sistema que foi criado para romanizarmos o idioma japonês, para que pessoas que não entendem a língua ainda, não entendem os sistemas de escrita da língua japonesa, possam estudar o idioma de uma forma que seja mais compreensível por elas através das letras romanas. Lembrando que essas letras romanas que nós utilizamos hoje é do Rebonshiki, que foi criada pelo reverendo Hepburn, tá bom? James Curtis Hepburn. Porém, ele criou esse sistema de escrita para ensinar o idioma japonês para estrangeiros de forma geral e também para ensinar o inglês para o povo japonês na época. Mas eu não utilizo o sistema de escrita romanizado da língua japonesa para ensinar de forma geral, dentro das minhas publicações no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram, eu procuro colocar para você que está em busca de conhecimento para facilitar o seu conhecimento neste momento. Mas, como eu sempre digo, é muito importante que você aprenda pelo menos o hiragana no começo dos seus estudos. E é por isso que eu vim hoje aqui fazer este vídeo para falarmos sobre ele. O hiragana é um sistema de escrita que foi criado pelas mulheres na era feudal, na época feudal no Japão. E o que nós conhecemos hoje, ele foi padronizado na era Meiji. É uma forma mais arredondada, não é mesmo? Da escrita desses silabários. Elas utilizaram de alguns kanjis na época, que foi introduzido no Japão, pela China e pela Coreia, a partir do momento que nós tivemos aqui uma alfabetização, vamos falar assim, por Confúcio, o filósofo Confúcio, que foi quem trouxe os kanjis, enfim, a educação, vamos falar dessa forma, para o Japão. Tanto é que hoje, se nós formos estudar um pouquinho mais sobre o sistema de escrita, não somente sobre o sistema de escrita, mas também sobre o sistema educacional da língua japonesa, nós vamos entender que o sistema educacional ele leva a gente ao sistema de Confúcio, não é mesmo? Indo ao confucionismo. Mas enfim, esse não é o intuito do vídeo de hoje, só para você entender um pouquinho a história, um pouquinho do porquê que nós temos aí o hiragana dentro da história, da língua como um todo, e como um dos sistemas utilizado para escrevermos a língua japonesa. Ele é utilizado de forma geral, tá? Foi utilizado, vamos falar dessa forma, pelas mulheres, vamos voltar um pouquinho de novo. Pelas mulheres, elas criaram para escrever cantigas e contos infantis, assim como também para escrever cartas de amor, por exemplo, não é mesmo? Para os seus amantes, para os seus amados que estavam distantes. E aí passou a ser utilizado como um todo e foi
tido como um dos sistemas da língua padronizado na era Meiji, que é o que nós conhecemos hoje como um dos sistemas. Então, vamos nos concentrar no hiragana. Por que eu digo para você que é importante você entender o hiragana, pelo menos no início dos seus estudos? Porque cada um desses silabários, cada um desses ideogramas, também podemos falar dessa forma, não é mesmo? Que são símbolos, eles representam um som na língua. Ou seja, nós estamos falando de fonemas. Estamos falando de um sistema de escrita que tem alguns elementos, não é mesmo? Alguns aí, enfim, silabários, não é? Que eles representam um som na língua. E esse som, ele é utilizado para que nós possamos ter uma fonética, não é mesmo? Ter uma pronúncia ideal, uma pronúncia mais próxima do que de fato é a língua japonesa. Quando você aprende através da língua romanizada, né, das letras romanizadas, obviamente vai ficar um pouco falho para você. Mas eu não quero me estender muito, porque eu quero que este vídeo seja um pouco mais conciso, tá? É importante você entender que cada sistema de escrita, tanto do hiragana quanto do katakana, que eu mencionei agora há pouco, que nós utilizamos para escrever as línguas de origem, as palavras, né, os vocabulários de origem estrangeira, nós temos 46 silabários dentro deste sistema, dentro desse conjunto, vamos falar dessa forma, né? Então, os silabários, eles são um grupo, né, de símbolos que trazem para a gente o conhecimento dos fonemas, do som que esta língua emite. No caso, o Nihongo, que é o que nós estamos falando aqui. Então, eu quero que você entenda isso para que você possa compreender a importância do conhecimento dos silabários. Para que nós utilizamos o hiragana? Nós utilizamos para um monte de coisa. Uma delas é para escrever alguns vocabulários que são escritos somente em hiragana, por exemplo, assim como também nós utilizamos para sufixo. O que é um sufixo, Jim? Sufixo é aquilo que vem depois de que segue, na verdade, o contexto de uma palavra.